Todos os criados do castelo Blackwood sabiam o que fazer quando o príncipe Theo começava a rosnar. Fujam, não raciocinem com ele, não o toquem. E sob circunstância alguma, se colocassem entre o herdeiro de 8 anos e a velha cama de madeira no quarto de inverno. Helena Wren aprendeu essa regra aproximadamente 3 segundos depois de a quebrar. Um grito rasgou a torre oeste. A porta do quarto abriu-se de rompante e uma jovem criada tropeçou no corredor, com uma manga rasgada do ombro ao pulso. Não entrem aí. Helena quase deixou cair a pilha de lençóis limpos que trazia. Atrás da rapariga, algo caiu com estrondo. Depois veio um som que fez os 2 guardas junto à porta apertarem as mãos em torno das suas lanças. Uma criança estava a respirar demasiado depressa. Não rosnava, não sibilava, ofegava. Helena olhou para a porta aberta. O que aconteceu? Ele mudou, a criada recuou, de volta para dentro do quarto. Uma cadeira bateu contra a parede. Um guarda engoliu em seco. Ele morde. Helena olhou para a manga rasgada que desaparecia pela esquina. Então, deduzi. O guarda não riu. Isso preocupou-a mais do que o aviso. Helena não devia entrar no quarto privado. Ela tratava de linho, arrumação e qualquer tarefa doméstica miserável que outros servos não tinham tempo para fazer. As suas ordens terminavam na sala exterior. Infelizmente, crianças assustadas raramente respeitavam descrições de trabalho de palácio. Outro sopro agudo veio de dentro. Helena pousou os lençóis. O segundo guarda agarrou-lhe o braço. Ômega! Ela olhou para a mão dele. Ele soltou-a rapidamente. Estás avisada. Sim, se ele te magoar, podes dizer a todos que estavas completamente certa. E então, ela atravessou a porta. O quarto de inverno estava mais frio do que o corredor. Cortinas cobriam as janelas. A lareira ardia abaixo. Uma bandeja de comida intocada sentava-se junto à lareira. O príncipe Theo estava agachado perto da parede do fundo. Pelo prateado, cobria os seus antebraços. Pequenas garras pressionavam as tábuas do chão. Os seus olhos dourados estavam arregalados, não de raiva, mas de terror. Helena parou. Compreendeu imediatamente que aproximar-se dele seria um erro. Por isso, fez algo que nenhuma criada aparentemente tinha considerado. Sentou-se a alguns metros de distância, bem no chão frio. Theo olhou fixamente. Helena pousou ambas as mãos visivelmente no colo. Não me vou aproximar. A sua respiração continuava ofegante. Esse chão é muito desconfortável, a propósito. Nenhuma resposta. O vosso reino devia considerar almofadas. Um dos guardas sussurrou algo da porta. Helena ignorou-o. As garras de Theo soltaram-se lentamente. Ela não lhe pediu para voltar ao normal. Não lhe disse que tudo estava bem. Claramente, tudo não estava bem. Em vez disso, Helena começou a cantarolar. Era uma velha canção que a sua mãe usava durante as tempestades. Uma melodia ridícula sobre um lobo que reclamava porque a lua o seguia para casa. A sua voz tremeu no início, depois estudou. As orelhas de Theo ergueram-se. Helena continuou a cantar. Um passo, Theo moveu-se na sua direção, depois outro. Os guardas ficaram completamente silenciosos. O menino chegou a Helena e ficou ali vários segundos. Ela não o tocou. Finalmente, Theo baixou a cabeça contra a sua saia, os olhos fechados. Atrás deles, um homem estava na porta, vestindo uma capa preta polvilhada de neve. O rei Alpha Ronin Blackwood tinha regressado cedo. Ele observou o seu filho, supostamente incontrolável, a descansar tranquilamente contra uma ômega que ninguém considerava importante. Por um batimento cardíaco, o alívio atingiu o seu rosto. Então Helena moveu-se ligeiramente. A sua mão moveu-se em direção à velha cama de madeira. Theo explodiu. As suas garras atingiram o chão. O seu corpo bateu entre Helena e a cama, dentes à mostra, terror a arder nos seus olhos. E Ronin compreendeu algo que todos os relatórios tinham falhado em mencionar. O seu filho não estava a atacar sem razão. Ele estava a proteger algo. No momento em que Theo se atirou entre Helena e a cama, o quarto de inverno mudou. Os guardas ergueram as suas lanças. Helena ergueu ambas as mãos. Não. A sua voz era suave, mas Ronin ouviu-a da porta. Os ombros de Theo tremiam.
Pelo prateado espalhara-se mais ao longo dos seus braços. As suas garras cravavam-se nas tábuas do chão com tanta força que deixavam arranhões pálidos na madeira. Ele não estava a olhar para Helena, estava a olhar para a cama. Ronin entrou na sala. 2. O menino encolheu-se. Esse único movimento doeu mais do que Ronin esperava. O seu próprio filho, outrora, corria para ele sempre que regressava da guerra. Agora, Theo baixava a cabeça, como se até a voz do pai pudesse trazer punição. Helena moveu-se lentamente para trás. Um passo, depois outro. Não vou tocar nisso, disse ela à criança. Theo olhou-a. Só quando ela regressou ao lugar onde estivera sentada é que as suas garras começaram a retrair-se. Ronin notou tudo. A distância, a cama, o medo e o facto de Helena não ter pedido nada. Nenhuma recompensa, nenhum reconhecimento, nenhuma tentativa de o impressionar. Ela nem sequer tinha percebido que o rei Alfa estava atrás dela até um dos guardas se ajoelhar. Meu rei! Helena virou-se. O seu rosto ficou pálido. Por alguns segundos, ela simplesmente olhou fixamente. Depois tentou levantar-se demasiado depressa, apanhou a bainha da sua saia debaixo de uma bota e quase caiu de volta no chão. Ronin agarrou-lhe o cotovelo. Ela congelou. Murmurou, olhando para sua mão. Esta noite continua a melhorar. Um guarda tossiu suspeitosamente. Ronin soltou-a. Entraste numa câmara real restrita. Sim, Vossa Majestade. Contra ordens. Sim, foste avisada várias vezes. Ronin estreitou os olhos. E ainda assim entraste. Helena olhou para Theo. Ele não conseguia respirar. Não era da vossa responsabilidade. Algo mudou na sua expressão. Não raiva. Algo mais calmo. Não, disse ela. Suponho que não era. Theo emitiu um pequeno som. Helena olhou-o imediatamente. Ronin viu-o. Theo também. O menino aproximou-se dela novamente. Isso foi suficiente para terminar a conversa por momentos. Ao amanhecer, Helena estava no salão dos criados, diante da senhora Gerta, chefe das linhas domésticas. 3 criadas seniores observavam de junto das mesas de lavagem. Nenhuma parecia simpática. Atravessaste um limiar real sem autorização, disse Gerta. Helena baixou os olhos. Sim. Puseste-te em perigo. Sim. Envergonhaste a equipa doméstica à frente do rei Alfa. Helena ponderou. Acho que tratei da maior parte disso sozinha. Uma criada fungou. Gerta lançou-lhe um olhar severo. Isto não é engraçado. Não, senhora. Regressarás à lavandaria inferior até novo aviso. Helena assentiu. Esperava a demissão. Possivelmente pior. Ao virar-se para sair, uma das criadas mais jovens sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Talvez o príncipe selvagem goste de tolas. Helena parou por meio segundo. A sala esperou. Então ela pegou num cesto de lençóis úmidos. Então, pelo menos um de nós encontrou finalmente o seu propósito. A lavadeira mais velha ao seu lado riu-se antes de a disfarçar rapidamente como uma tosse. Helena afastou-se. Não se sentia vitoriosa. As suas mãos ainda tremiam da noite anterior. Ela ainda se lembrava dos olhos dourados de Theo, do terror neles, e da forma como ele tinha atirado todo o seu pequeno corpo entre ela e aquela cama. À tarde, o quarto de inverno tornara-se insuportável. Theo recusou o pequeno almoço, depois o almoço. Rasgou uma almofada e empurrou a bandeja de comida contra a porta. 2 atendentes recusaram-se a entrar. Um terceiro começou a chorar antes de chegar às escadas da torre. À noite, os uivos de Theo ecoavam pelo corredor oeste. Ronin estava do lado de fora do quarto, a ouvir. A médica real Marin esperava ao seu lado. Ele está aflito, disse ela. Ronin lançou-lhe um olhar frio. Ou tinha notado. Marin ignorou o tom. Podemos preparar um tônico calmante. Não, disse Ronin. Ele estava calmo ontem à noite. Marin hesitou com a ômega. Ronin virou-se para a porta. Esse facto irritou-o por razões que ele não compreendia totalmente. Talvez porque não fazia sentido. Talvez porque fazia demasiado sentido. Cedric Vane aproximou-se da outra extremidade do corredor, as suas vestes azul escuro sussurrando contra a pedra. Ouvi dizer que o príncipe piorou. Ronin olhou para ele. Ele piorou.
O olhar de Cedric deslocou-se para o quarto. A Ômega não devia voltar. Por quê? O chanceler respondeu demasiado depressa. Ela violou a segurança. Ronin não disse nada. Cedric continuou. Uma serva assustada pode facilmente confundir apego com cura. O príncipe precisa de disciplina e médicos, não de canções. Outro uivo abalou a porta. Ronin observou Cedric por um longo segundo. Depois virou-se para o capitão Elias Ward. Traga-me Elena Wren. Cedric endureceu. Meu rei. Aquilo não foi um pedido. 20 minutos depois, Helena apareceu, com sabão para a lavandaria numa manga. Ela parou ao ver Ronin. Disseram-me que havia uma emergência. Ronin abriu a porta do quarto. Theo estava agachado junto à lareira fria. Os seus olhos encontraram Helena. A sua respiração mudou. Não instantaneamente, não magicamente, mas lentamente. Helena entrou e sentou-se no mesmo lugar de antes. Ela não cantou. Ela apenas esperou. Após quase 1 minuto, Theo atravessou a sala. Sentou-se ao lado dela. Ronin sentiu algo apertar-se no seu peito. Atrás dele, Cedric falou suavemente. Isto não prova nada. Ronin não respondeu porque, pela primeira vez, começava a suspeitar que provava muito mais do que alguém queria que ele visse. E quando olhou para a velha cama de madeira, notou que Cedric também estava a olhar para ela. Ronin não dormiu naquela noite. Disse a si mesmo que era porque Cedric tinha olhado para a cama de Theo. Isso era apenas parcialmente verdade. O resto da verdade era mais difícil de admitir. Durante 16 meses, Ronin aceitou relatórios que lhe diziam que o seu filho se estava a tornar imprevisível, agressivo, instável, perigoso. Ele questionou médicos, guardas e atendentes, mas raramente questionou os próprios relatórios. Agora, uma Ômega de baixo nascimento passou menos de 2 noites com Theo e já descobriu algo que nenhum deles tinha mencionado. O medo do menino tinha uma direção. Ao amanhecer, Ronin tomou uma decisão. Elena Wren regressaria ao quarto de inverno, mas desta vez ele observaria, não como um pai desesperado por esperança, mas como um rei à procura de uma mentira. Helena chegou pouco depois do pequeno almoço, trazendo lençóis limpos e uma cesta de roupas dobradas. 2 guardas estavam do lado de fora do quarto. O capitão Elias Ward esperava perto da janela. Ronin permaneceu dentro da sala de leitura adjacente, atrás de uma porta parcialmente aberta. Helena não notou nada disso. Theo estava sentado junto à lareira, com os joelhos recolhidos ao peito. O seu pequeno almoço permanecia intocado. Helena pousou a cesta. Bom dia. Theo olhou para ela. Nenhum rosnado, nenhum movimento. Ela esperou. Após vários segundos, apontou para as cortinas. Posso abri-las? Theo olhou fixamente para o tecido escuro. Depois deu um pequeno aceno de cabeça. Helena atravessou a sala lentamente. Abriu uma cortina. Apenas uma. A luz da manhã tocou o chão. Theo não reagiu. Ronin observou atentamente. Helena regressou à cesta. Também trouxe lençóis limpos. Os ombros de Theo apertaram-se. Helena notou. Ronin notou que ela notava. Ela não se moveu em direção à cama. Em vez disso, ergueu o lençol dobrado e segurou-o onde Theo podia ver. Ainda não. Theo abanou a cabeça. Tudo bem. Foi tudo. Nenhuma discussão, nenhum comando, nenhum lembrete de que ela era uma adulta e ele uma criança. Helena simplesmente pousou o lençol de lado. Ronin franziu o sobrolho. Os atendentes reais tinham sido treinados para manter a ordem. Helena parecia quase determinada a não o fazer. E de alguma forma, Theo estava mais calmo com ela do que estivera com qualquer outra pessoa em meses. Durante quase 1 hora, nada dramático aconteceu. Isso, por si só, parecia extraordinário. Helena consertou uma fronha rasgada perto da lareira. Theo arranjou lobos de madeira no chão. Ocasionalmente, ela cantarolava, não constantemente, apenas quando o silêncio se tornava demasiado pesado. A certa altura, Ronin entrou no quarto. Theo encolheu-se. Vossa Majestade. Ronin olhou para a criança, depois para a agulha e linha dela. Cantás para todos os problemas reais. Helena hesitou. Só para os que são demasiado novos para assistir a reuniões do conselho. O capitão Ward,
Tornou-se imediatamente muito interessado no teto. Ronin quase sorriu. Quase. Achas isto engraçado? Não, Vossa Majestade. Uma pose. Possivelmente um pouco. Ronin cruzou os braços. Helena baixou os olhos e voltou a costurar. Theo emitiu um som, pequeno, quase suspeitosamente próximo de uma gargalhada. Ronin olhou para o seu filho. Por um segundo doloroso, lembrou-se de Sarafine sentada na mesma sala anos antes. Enquanto Theo ria de soldados de madeira a cair de uma mesa, a memória atingiu demasiado depressa. Ele virou-se. Se estivesses lá. O silêncio parecia perguntar: verias Helena como tola ou corajosa? Ronin já não tinha a certeza. Mais tarde, à tarde, Helena começou a substituir vários cobertores guardados perto da parede. Theo observou sem preocupação. Ela moveu uma cadeira. Nada. Ela levantou uma cesta. Nada. Ela atravessou por trás dele para recolher um pano caído. Theo apenas olhou para ela. Então um cobertor dobrado escorregou dos seus braços. Caiu ao lado da velha cama de madeira. Helena dobrou-se automaticamente. A sua mão desapareceu debaixo da estrutura. Theo mudou instantaneamente. Um rosnado violento rasgou a sala. Ronin moveu-se antes de pensar. Theo bateu com ambas as mãos no chão. Pelo prateado correu pelos seus braços. Os seus olhos brilharam dourados. Helena. O capitão Ward alcançou a sua espada. Parem. A voz de Helena cortou tudo. Ela não se aproximou. Não puxou a mão mais para debaixo da cama. Em vez disso, retirou-a lentamente. Vazia. Depois sentou-se. Desculpem. A respiração de Theo era rápida e quebrada. Helena pousou ambas as palmas no chão, onde ele podia vê-las. Eu devia ter perguntado. Ronin olhou fixamente. Theo quase se tinha transformado completamente. Helena podia tê-lo comandado. Corram, chamou os guardas. Em vez disso, ela pediu desculpa. Não vou tocar em nada. Theo olhou-a. Uma respiração, depois outra. Lentamente, o pelo ao longo dos seus braços começou a recuar. Ronin olhou para a cama. Não havia loucura naquela reação. Havia proteção, medo, posse. Algo debaixo daquela estrutura importava a Theo mais do que a obediência. Ronin deu um passo à frente. Theo rosnou novamente. Ronin parou. Isso doeu, mas desta vez ele ouviu. Helena permaneceu sentada até Theo finalmente se mover na sua direção. Ele não se apoiou nela. Ainda não, mas sentou-se ao lado dela, perto o suficiente para que os seus ombros quase se tocassem. Ronin baixou a voz. O que está debaixo dessa cama? Helena olhou para ele. Não sei. Esperas que eu acredite nisso? Sim. A sua resposta veio sem hesitação. Ronin estreitou os olhos. Não olhaste? Não. Por quê? Helena olhou para Theo. Porque ele me pediu para não o fazer. Ronin olhou para o seu filho. Theo não disse nada. Helena pareceu compreender a pergunta. Ele não usou palavras, acrescentou ela suavemente. A sala ficou em silêncio. Naquela noite, Ronin ordenou que todos saíssem do quarto, exceto os guardas exteriores. Ele não procurou na cama. Ainda não. Queria saber o que Theo faria quando acreditasse que ninguém o observava. Da passagem sombria para além da porta da sala de leitura entreaberta, Ronin esperou. Horas passaram. O fogo enfraqueceu. Finalmente, Theo escapou de debaixo do seu cobertor. Atravessou o quarto descalço. Depois ajoelhou-se junto à velha cama de madeira. Ronin prendeu a respiração. Theo tirou algo do bolso. Uma pequena coisa descansava na palma da sua mão. Um botão de latão. Ele empurrou-o para debaixo da cama. Então os seus dedos encontraram a borda de uma tábua de soalho solta. A pedra moveu-se, apenas ligeiramente, mas o suficiente. Ronin olhou para a escuridão debaixo da estrutura. O seu filho não estava a guardar uma cama. Ele estava a guardar um esconderijo. Na manhã seguinte, Ronin fez algo que os seus instintos odiavam. Deixou o esconderijo em paz. Todas as partes dele queriam mover a cama de Theo, levantar a pedra solta e descobrir o que o seu filho protegia há meses. Ele podia ter ordenado que fosse feito. Ele era o rei Alfa. Mas a memória do terror de Theo impediu-o. Assim, em vez disso, Ronin esperou. Helena chegou pouco depois do nascer do sol,
trazendo uma pequena cesta de linho fresco e uma caneca de madeira de leite morno. Theo estava acordado junto à lareira. Ele olhou para Helena, depois para Ronin, depois de volta para Helena. Helena notou a tensão imediatamente. Pousou a cesta a alguns metros da cama. Bom dia. Theo nada disse. Helena sentou-se no seu lugar habitual. Ronin permaneceu perto da janela durante vários minutos. Ninguém se moveu. Então Helena olhou para a cama. Não para debaixo dela. Apenas para ela. Os ombros de Theo apertaram-se. Helena parou. Posso sentar-me mais perto hoje? Theo olhou-a fixamente. Seguiu-se um longo silêncio. Então ele deu um pequeno aceno de cabeça. Helena moveu-se exatamente um almofadão mais perto. Nada mais. Ronin observou Theo atentamente. O menino não rosnou. Isso, por si só, parecia progresso. Helena pegou na caneca de madeira da cesta e pousou-a ao seu lado. Trouxe leite. Theo olhou para ela. Com mel. As suas orelhas contraíram-se. Muito pouco mel. Theo parecia desconfiado. Helena assentiu. Sim, eu sei. Uma traição trágica. Pela primeira vez, o canto da boca de Theo moveu-se. Ronin viu-o. Helena também. Nenhum deles reagiu demasiado fortemente. O momento era demasiado frágil. Theo atravessou a sala e sentou-se ao lado dela. Bebeu metade do leite. Depois pousou a caneca. Durante vários minutos, Helena não disse nada. Ela consertou uma costura rasgada num dos seus cobertores. Theo observou os seus dedos. Depois o seu olhar vagueou para a cama. Helena seguiu-o. Ela não se moveu. Não queres que toquem nada lá, disse Theo. Theo olhou-a agudamente. Não o farei. A sua respiração acalmou-se. Então Helena fez algo que Ronin não esperava. Ela estendeu uma mão vazia. Não em direção a Theo, mas em direção ao chão entre eles. Podes mostrar-me se quiseres. Theo olhou fixamente para a palma da sua mão. Ronin permaneceu perfeitamente imóvel. Minutos passaram. Então Theo levantou-se. Caminhou até a cama. Todos os músculos do seu pequeno corpo pareciam tensos. Ajoelhou-se e estendeu a mão debaixo da estrutura. Quando regressou, algo descansava no seu punho. Um botão de latão, o mesmo que Ronin vira na noite anterior. Theo colocou-o na palma aberta de Helena. Ela olhou para ele cuidadosamente. Uma pequena marca em forma de lua tinha sido gravada no metal. Era teu? Theo abanou a cabeça. De outra pessoa. De outra pessoa. Helena não perguntou de quem. Ela devolveu-o. Theo pareceu surpreendido. Ronin compreendeu por quê. Os adultos tiravam-lhe sempre coisas. Copos de remédio, brinquedos partidos, objetos pontiagudos, qualquer coisa que considerassem perigosa. Helena devolveu o botão sem hesitação. Theo fechou os dedos à volta dele. Depois voltou para o esconderijo. Desta vez trouxe uma fita azul desbotada. Depois um anel de cobre. Depois um pequeno pente esculpido com 2 dentes em falta. A expressão de Helena mudou. Não dramaticamente, mas Ronin viu preocupação instalar-se atrás dos seus olhos. Pertencem a pessoas. Theo assentiu. Mulheres? Outro aceno de cabeça. Criadas? A mandíbula de Theo apertou-se. Ele olhou para a porta do quarto. Helena baixou a voz. Elas ainda estão aqui? Theo não respondeu. Em vez disso, sussurrou uma palavra. Foram-se. Ronin sentiu um frio espalhar-se pelo seu peito. Helena olhou para ele. Nenhum deles falou. Passos soaram no corredor. Theo reagiu instantaneamente. Juntou os objetos contra o peito. A porta do quarto abriu-se. Mestre Stuart Helden Rook entrou, carregando um documento dobrado. Meu rei! Theo congelou. Rook parou. Os seus olhos moveram-se para os objetos nas mãos de Theo. Então aconteceu algo estranho. A cor desapareceu do seu rosto. Apenas por um segundo, mas Ronin viu. Rook recuperou rapidamente. Disseram-me que o príncipe precisava de horários de pessoal frescos. Theo afastou-se. Rook deu um passo à frente. Theo rosnou. Helena levantou-se lentamente. Fiquem onde estão. Rook olhou para ela. Com licença. Theo não te quer mais perto. A expressão de Rook endureceu. Tu és uma criada doméstica. Sim. Não dás instruções ao mordomo Mor. Não. Helena olhou para Theo. Estou a dizer-te o que ele nos está a dizer. A mandíbula de Rook apertou-se.
Deu outro passo. Theo avançou, não para a garganta de Rook, mas para o espaço entre Rook e Helena. O menino plantou-se diretamente à sua frente, garras para fora, dentes à mostra. Rook deu um passo atrás. Medo brilhou no seu rosto. Medo real. Ronin moveu-se entre eles. Já chega! Todos congelaram. Ronin olhou para Rook, depois para os objetos que Theo segurava. Reconheces aqueles? Rook hesitou. Demasiado tempo. Não, Vossa Majestade. Ronin não disse nada. Rook baixou os olhos. São apenas tralha de criados. Theo rosnou. Helena olhou para o anel de cobre. Havia um minúsculo conjunto de iniciais riscado dentro da banda. AB. Ela lembrou-se desse nome. Annabelle. Uma criada que uma vez trabalhou nos aposentos privados da falecida Luna. Helena olhou para cima. Onde está Annabelle? A expressão de Rook mudou novamente. Mal, mas o suficiente. Ela deixou o palácio. Quando? Teria de verificar os registros. A voz de Ronin tornou-se fria. Então verifique-os. Rook fez uma reverência. Sim, meu rei. Ele saiu rapidamente. A porta fechou-se atrás dele. Theo permaneceu entre Helena e a porta. Ronin olhou para o seu filho. Depois para a pequena coleção de pertences de criados. Durante meses, todos chamaram a Theo violento, instável, selvagem. Mas crianças selvagens não escondem provas. Crianças selvagens não se lembram de nomes desaparecidos. E mordomos assustados não ficam pálidos por botões sem valor. Ronin virou-se para o Capitão Ward. Tragam-me todos os registros de emprego ligados à ala oeste. Ward assentiu. Todos eles? Ronin olhou para a pedra solta debaixo da cama de Theo. Especialmente os que alguém esperava que eu nunca pedisse. E pela primeira vez, o mistério já não estava escondido debaixo da cama. Estava a começar a infiltrar-se no próprio palácio. Ronin recebeu os registros de emprego da ala oeste antes do meio-dia. Chegaram em 3 volumes encadernados em couro, 2 maços soltos de transferências de pessoal e um livro preto estreito com o selo dos registros da coroa. O capitão Elias Ward carregou-os para a antiga sala do conselho junto à torre oeste. Helena estava perto da janela com as mãos cruzadas à frente. Theo permaneceu no quarto sob guarda. Lord Cedric Vane não fora convidado. Isso foi deliberado. Ronin abriu o primeiro volume. Annabelle, o capitão Ward procurou no índice. Nada. Ronin virou várias páginas novamente. Ward verificou o segundo livro. Ainda nada. Helena aproximou-se. Ela trabalhava aqui. Ronin olhou para cima. Tens a certeza? Vi o nome dela em velhas listas de lavandaria. Ela tinha privilégios de serviço da falecida Luna. Ward abriu o terceiro volume. Havia uma lacuna entre 2 páginas. Não uma página vazia. Um corte. Alguém tinha pegado numa lâmina e removido cuidadosamente uma tira estreita onde vários nomes deviam estar. Ronin tocou na borda áspera. A sua expressão endureceu. Quem tem autoridade para alterar registros domésticos? Ward hesitou. Alta Mordomia. Registos da Coroa. O gabinete do chanceler em casos invulgares. Helena olhou para a tira em falta. Ou várias mulheres desapareceram ao mesmo tempo, ou o papel desenvolveu uma antipatia por elas. Ronin olhou para ela. Helena pigarreou. Ou alguém removeu os seus nomes. Ward quase sorriu. Quase. Ronin não o fez, mas lembrou-se. O anel de cobre debaixo da cama de Theo. A.B. Annabelle. Ele virou-se para o livro de registros da Coroa Negra. 6 incidentes reportados envolvendo Theo estavam listados lá dentro. Todos os 6 tinham sido classificados da mesma forma. Agressão não provocada. Ronin leu o primeiro relatório, depois o segundo, depois o terceiro. Helena. Ela olhou para cima. O que aconteceu na primeira noite em que entraste no quarto dele? Ele entrou em pânico quando me aproximei da cama. E antes disso, ele estava assustado, mas calmo o suficiente para se aproximar de mim. Ronin pousou um dedo no relatório. De acordo com isto, ele atacou a criada Tessa sem motivo. Helena franziu o sobrolho. Quando? Há 3 semanas. Ward verificou o seu horário de pessoal. Alteração de colchão. O silêncio instalou-se sobre a sala. Ronin leu outro. Criada Karen, arranhada no antebraço. Ward encontrou a data.
Substituição da roupa de cama de inverno. Outro relatório. Atendente Ruth mordida. Ward olhou para o horário. Inspeção da moldura da cama. Ronin recostou-se lentamente. 4 dos 6 ataques ocorreram durante o trabalho em redor da cama de Theo. Um aconteceu quando Mestre Stuart Rook supervisionava a sala. O incidente final ocorreu após um servo remover detritos diversos de debaixo do colchão. Helena olhou fixamente para a página. Eles não foram aleatórios. Não. A voz de Ronin tornou-se suave. Perigosamente suave. Alguém os escreveu assim. A porta abriu-se. Cedric entrou sem esperar para ser anunciado. Meu rei, ouvi dizer que solicitou os antigos registros de pessoal. Ronin fechou o volume. Eu solicitei. Os olhos de Cedric percorreram a mesa, a página cortada, os horários, os relatórios de incidentes. A sua expressão mal mudou. Espero que não se esteja a incomodar com erros de gestão de rotina. Ronin observou-o. 4 ataques ocorreram durante o trabalho em redor da cama de Theo. Cedric cruzou as mãos. O príncipe é imprevisível. Essa palavra aparece frequentemente. Com razão. Helena notou algo. Cedric respondeu a perguntas sobre o historial médico de Theo com datas exatas. Mas quando Ronin perguntou sobre Annabelle, ele hesitou. Apenas brevemente. Annabelle, disse Ronin. Onde é que ela foi? Cedric olhou para Ward. Teria de confirmar. Rook disse o mesmo. Uma grande casa emprega muitas pessoas. O olhar de Ronin aguçou-se. Tu lembras-te da terceira tônica calmante do meu filho ser administrada no 12º dia do mês de geada, mas não te lembras para onde foi a criada pessoal da minha Luna? A mandíbula de Cedric apertou-se. Ela transferiu-se para onde? Não me lembro. Ronin não disse nada. Cedric continuou demasiado depressa. Estes assuntos devem permanecer privados, Vossa Majestade, para a dignidade da coroa. Lá estava outra vez. A mesma frase, dignidade da coroa. A frase usada nos relatórios médicos de Theo. A frase estampada em arquivos de pessoal restritos. A frase que manteve os servos em silêncio. Ronin levantou-se. Estou a começar a detestar a frequência com que a dignidade exige silêncio. Cedric baixou a cabeça. Claro, mas os seus dedos pararam de girar o anel de sinete de rubi na sua mão. Helena notou. Ronin também. Depois de Cedric sair, Ward trouxe um volume de lavandaria mais antigo do armazém. A caligrafia estava apertada e desbotada. Helena inclinou-se sobre ele. Este homem escreveu como se a tinta o ofendesse pessoalmente. Ronin olhou para a página. Esse era o meu avô. Helena congelou. Ward desviou o olhar. Helena pigarreou. Nada retirei. Pela primeira vez naquele dia, Ronin quase sorriu. Então Helena virou outra página. O humor desapareceu. O nome de Annabelle apareceu lá. Ao lado estavam mais 3 nomes correspondendo às iniciais nos objetos que Theo escondera. Todos os 4 tinham servido Luna Sarafine. E ao lado do nome de Ana, escrito com uma caligrafia diferente, estavam 2 palavras. Ronin conhecia essa caligrafia. Ele tinha-a visto em cartões de aniversário, cartas particulares, notas deixadas ao lado do seu pequeno almoço. Sarafine, a sua falecida Luna, tinha escrito: confia nela. Ronin olhou fixamente para as palavras até a sala parecer mais fria. Theo não colecionou objetos aleatórios. As mulheres desaparecidas não tinham sido criadas aleatórias. Elas estavam ligadas a Sarafine, e alguém trabalhou muito cuidadosamente para as apagar. Ronin fechou o volume. Encontrem Annabelle. Ward endireitou-se. Viva ou morta? Ronin olhou para a torre oeste. Viva! Se alguém passou 16 meses a esperar que eu acreditasse no contrário, e algures para além da sala do conselho, um sino tocou uma vez pelo castelo Blackwood. Ao pôr do sol, mais alguém aprenderia que o rei Alpha finalmente começara a procurar os nomes que tinham tentado apagar. Ronin encontrou Helena no quarto de inverno pouco depois do anoitecer. Theo dormia junto à lareira, enrolado debaixo de um cobertor cinzento, com uma mão à volta do lobo de madeira que Helena tinha consertado naquela manhã. A sala estava quieta, demasiado quieta. Ronin fechou a porta atrás de si. Helena olhou para cima da cadeira perto do fogo. Encontraste algo? Não foi uma pergunta.
Ronin segurava o velho volume de lavandaria debaixo de um braço. Na página lá dentro estavam as 2 palavras de Sarafine. Confia nela. Ele tinha-as lido tantas vezes que a tinta parecia queimada na sua mente. A minha esposa alguma vez falou contigo? A expressão de Helena mudou. Não. Escreveu-te? Não. Enviou-te alguma coisa? Não. Vossa Majestade. Ronin deu um passo à frente. Pensa com cuidado. Estou a pensar. O seu tom aguçou-se. Annabelle trabalhou para Sarafine. Theo guardou o anel dela. A minha esposa escreveu que confiava nela. Descobriste a ligação. Helena levantou-se lentamente. Descobri um nome. Notaste o que o pessoal não notou. Isso não significa que a minha aluna me conhecesse. Ronin observou o seu rosto. Nenhuma hesitação. Nenhum luto ensaiado. Nenhuma tentativa de transformar a memória de Sarafine numa vantagem. Ainda assim, a suspeita tornara-se um hábito. Então por que tu? Helena franziu o sobrolho. Por que eu? O quê? Por que é que ele confia em ti? Ela olhou para Theo. O menino dormia profundamente ao ponto de a sua respiração finalmente ter ficado suave. Não sei. Isso é difícil de acreditar. A boca de Helena apertou-se. Com respeito, Vossa Majestade, nem tudo tem uma resposta dramática. Ronin não disse nada. Ela continuou mais suavemente. Eu sento-me. Ele olhou-a fixamente. Eu espero. Isso não pode ser tudo. Pode não ser tudo, mas é o que eu faço. A resposta irritou-o porque parecia demasiado simples. Reis não resolviam problemas sentando-se. Emitiam ordens, moviam exércitos, assinavam leis, exigiam respostas. Helena olhou novamente para Theo. A maioria das pessoas entra nesta sala já à espera que ele se torne perigoso. E tu não? Espero que ele se torne assustado. O olhar de Ronin endureceu. Ele magoou pessoas. Sim. Estás a desculpar isso? Não. A sua resposta veio imediatamente. O medo pode explicar o dano sem tornar o dano aceitável. Ronin ficou imóvel. Helena baixou a voz. Mas se ninguém perguntar o que vem antes das garras, continuarão a tratar das garras e a perder a ferida. Antes que Ronin pudesse responder, passos aproximaram-se no corredor. Lentos, medidos. Theo acordou instantaneamente. Os seus olhos abriram-se antes que a maçaneta se virasse. Helena notou. Ronin também. A porta abriu-se. Lord Cedric Vane estava do lado de fora. Meu rei. Theo moveu-se. Não para Ronin, não para a cama, mas para Helena. Ele deslizou da lareira e agachou-se debaixo da lateral da sua cadeira, agarrando o tecido da sua saia. Helena congelou. Cedric olhou para ele. Por um breve segundo, todo o corpo de Theo tremeu. Não raiva, medo. Ronin sentiu algo frio instalar-se dentro dele. Cedric deu um passo à frente. Não tive a intenção de o perturbar. Theo aproximou-se mais de Helena. As suas garras apareceram. Cedric parou. A voz de Ronin mudou. Fiquem aí. Cedric obedeceu. O seu olhar moveu-se de Theo para Helena. Este apego está a tornar-se pouco saudável. O rosto de Helena permaneceu calmo. A respiração de Theo não. Cedric continuou. O príncipe não devia tornar-se dependente de uma criada. Ronin olhou para o seu filho. Theo estava a olhar fixamente para a mão direita de Cedric, para o anel de sinete de rubi, o mesmo anel que Cedric usava todos os dias. Ronin lembrou-se de algo dos registros, uma nota de um médico. O príncipe fixa-se repetidamente em objetos vermelhos durante episódios. O relatório chamara-lhe sem sentido. Ronin já não acreditava em detalhes sem sentido. Cedric notou o seu olhar. Os seus dedos enrolaram-se lentamente. O rubi desapareceu na sua palma. Theo choramingou. Ronin ouviu-o. Esse som quase partiu algo dentro dele. Cedric pigarreou. Voltarei outra vez. Sim, disse Ronin. Tu voltarás. Cedric fez uma reverência e saiu. No momento em que a porta se fechou, Theo rastejou para fora de debaixo da cadeira de Helena, mas não relaxou. Ficou no centro da sala, a olhar para a porta. Ronin tentou. O que estás a temer? A mandíbula de Theo tremeu. Nada veio. Ronin sentiu frustração surgir. Depois vergonha seguiu-se imediatamente. Helena viu ambos. Ela não interferiu. Ronin olhou para ela. Como o faço responder? Tu não o fazes.
Os seus olhos estreitaram-se. Helena engoliu em seco, mas manteve o olhar dele. Tu deixas que ele decida se consegue. Ronin quase argumentou. Depois lembrou-se da cama, dos objetos escondidos, de cada relatório descrevendo o comportamento de Theo em vez de o ouvir. Ronin sentou-se no chão, não ao lado de Theo, mas a vários metros de distância, a mesma distância que Helena tinha escolhido na primeira noite. Theo finalmente olhou para ele. Ronin falou suavemente. Estou aqui. Silêncio. Theo olhou para Helena. Ela não lhe deu nada além de paciência. Depois ele olhou de volta para o seu pai. Os seus lábios moveram-se. Mamã. Ronin parou de respirar. Os dedos de Theo enrolaram-se no cobertor. Escadas. O peito de Ronin apertou-se. Que escadas? Theo abanou a cabeça violentamente. Helena sussurrou. Está tudo bem. Theo olhou para a porta, depois para o seu pai. Vermelho. A sua voz rachou. Anel. Ronin virou lentamente o seu olhar para a porta vazia. O sinete de rubi de Cedric brilhou na sua memória. Theo não disse o nome de Cedric. Ele acusou qualquer um. Mas pela primeira vez em 16 meses, ele deu ao seu pai pedaços da noite em que Sarah Finney morreu. Ronin baixou a cabeça. A voz de Helena veio suavemente ao seu lado. Ter medo de alguém não é o mesmo que o compreender. Ele olhou para ela. Ela olhou para Theo. O teu filho tem tentado muito ser compreendido. As palavras atingiram mais forte do que uma acusação. Ronin tinha protegido fronteiras enquanto seu filho escondia provas debaixo de uma cama. Ele tinha questionado curandeiros, tinha questionado guardas, tinha questionado Helena, mas nunca tinha verdadeiramente questionado se Theo tinha estado a dizer a verdade o tempo todo. Ronin olhou de volta para o seu filho. Eu devia ter ouvido mais cedo. Theo nada disse. Não o perdoou. Ainda não. Mas depois de um longo momento, o menino sentou-se no chão, mais perto do seu pai do que antes. E algures dentro de Ronin, a suspeita tornou-se algo muito mais perigoso. Culpa. Porque se Theo se lembrava de um anel vermelho nas escadas na noite em que Sarah Finney morreu, então o reino não tinha simplesmente falhado a uma criança assustada. Alguém perto do trono tinha dado a essa criança uma razão para ter medo. Ronin deu as suas ordens ao capitão Elias Ward antes do nascer do sol. Nenhuma ordem escrita, nenhum selo do conselho, nenhum mensageiro que pudesse ser interceptado. Encontra Annabelle, disse Ronin, e não uses os registros da coroa. A expressão de Ward aguçou-se. Tu acreditas que alguém está a observar as buscas? Acredito que demasiadas pessoas sabem o que estou a perguntar antes mesmo de eu acabar de perguntar. Ward assentiu uma vez. Ronin olhou para a torre oeste. Usa os cavaleiros da fronteira, homens. Cedric não nomeia. E se Annabelle estiver morta? A mandíbula de Ronin apertou-se. Então encontra quem a enterrou. Ward saiu pelo portão inferior antes que o palácio despertasse totalmente. Ronin permaneceu no pátio sob um céu cinzento de inverno. Pela primeira vez em anos, ele não se sentiu rodeado por inimigos. Sentiu-se rodeado por portas, e já não sabia quais tinham sido fechadas deliberadamente. À meio da manhã, Helena estava de volta ao quarto de inverno. Theo estava sentado junto à lareira, a separar animais de madeira em duas linhas desiguais. Helena aprendera a não perguntar o que as linhas significavam. Um lobo, um veado, um cavalo quebrado, um urso com uma orelha em falta. Theo colocou o urso ao lado do lobo. Helena assentiu seriamente. Uma aliança questionável. Theo olhou para ela. Ela apontou para o urso. Ele parece pouco fiável. A boca de Theo contraiu-se. Foi então que a porta se abriu. Lord Cedric Vane entrou com a médica real Marin e 2 guardas. Helena levantou-se. O corpo pequeno de Theo apertou-se imediatamente. Cedric notou. O meu rei permitiu que esta situação continuasse demasiado tempo. Helena olhou para o lugar habitual do capitão Ward. Vazio. Ronin ainda não tinha regressado. Cedric deu um passo maior para dentro da sala. O príncipe necessita de tratamento adequado. A doutora Marin franziu o sobrolho. Eu não pedi intervenção. Cedric ignorou-a. Os seus olhos permaneceram em Helena. Esta mulher encorajou a dependência. Helena não disse nada. Theo aproximou-se dela. Cedric continuou. Ela não é treinada. Não, disse Helena.
O seu olhar aguçou-se. Tu admites? Também admito que não sou ferreira. Marin piscou. Helena olhou para a caixa de metal de medicamentos. Até agora, nenhum facto parece relevante. Um guarda baixou o olhar rapidamente. Cedric não sorriu. Achas isto engraçado? Não, meu senhor. Helena pousou uma mão na sua saia. Acho crianças assustadas menos engraçadas. Theo alcançou a sua manga. Cedric viu. Algo frio entrou na sua expressão. Saíras da ala oeste imediatamente. Theo rosnou. Helena não se moveu. Por ordem de quem? Cedric olhou-a fixamente. Esqueces o teu lugar? Eu sei o meu lugar. A sua voz manteve-se suave. Atualmente, está ao lado dele. A sala ficou em silêncio. Então outra voz veio da porta. E ela permanecerá lá. Ronin entrou. Cedric virou-se. Meu rei. Ronin atravessou a sala sem pressa. Parou entre Cedric e Helena. Não simbolicamente. Fisicamente. Helena notou. Todos os outros também. Cedric baixou a voz. Este apego está a comprometer a recuperação do príncipe. De acordo com quem? Os relatórios domésticos. A expressão de Ronin endureceu. Os mesmos relatórios que chamaram os seus ataques de não provocados. Cedric fez uma pausa. Ronin deu um passo à frente. Os mesmos registros que não têm o nome de Annabelle. Os dedos de Cedric moveram-se perto do seu anel de rubi. Meu rei, estás a permitir que o luto crie suspeitas? Onde? Não. A voz de Ronin cortou a sala. Durante 16 meses, o luto fez-me ignorar a suspeita. Theo olhou para ele. Ronin notou. Isso importava mais do que a reação de Cedric. Cedric endireitou-se. O que estás a sugerir? Nada ainda. Ronin virou-se para os guardas. Helena Wren está sob proteção da coroa até novo aviso. Helena olhou fixamente para ele. O rosto de Cedric finalmente mudou. Apenas ligeiramente, mas a calma rachou. Isso é desnecessário. Ronin olhou de volta. Então não te deve incomodar. Cedric sustentou o seu olhar por um longo momento. Depois fez uma reverência. Como ordenaste. Saiu. No momento em que a porta se fechou, os ombros de Theo baixaram. Ronin observou seu filho respirar novamente. Ele não precisava de provas para o que sentia, mas ainda precisava de provas para a justiça. Essa distinção importava. Mais tarde, à tarde, Helena sentou-se ao lado da caixa de brinquedos, a consertar o lobo de madeira partido que Theo carregava para todo lado. Uma das suas pernas tinha partido. Ela segurou a pequena faca de escultura e pressionou-a com demasiada força. A lâmina escorregou. Helena sibilou. Sangue apareceu na sua palma. Theo saltou. Estou bem. Ronin entrou no mesmo momento. Ele viu o sangue. A sua expressão mudou instantaneamente. O que aconteceu? Um lobo feroz. Theo olhou-a fixamente. Helena ergueu o brinquedo de madeira. Este aqui. Theo pareceu ofendido. Ronin expirou pelo nariz. Senta-te. Helena piscou. Já estou sentada. Ronin ajoelhou-se ao lado dela. Pegou num pano limpo da mesa de medicamentos e envolveu-o em volta da sua mão. Demasiado apertado. Helena gemeu. Ronin notou. O quê? Acredito que a ferida era menos perigosa antes de Vossa Majestade a tratar. Theo emitiu um pequeno som. Desta vez, foi definitivamente uma gargalhada. Ronin afrouxou o curativo. Melhor. Sim. Os seus dedos permaneceram à volta da sua mão por um segundo mais longo do que o necessário. Helena sentiu-o. Ele também. Nenhum deles falou. Theo colocou o seu bom lobo de madeira no colo de Ronin. Ronin olhou para ele, depois para o seu filho. Um calor estranho moveu-se pelo seu peito. Não felicidade, ainda não, mas algo que ele quase se esquecera como reconhecer. Possibilidade. Naquela noite, Ronin estava na muralha oeste, quando cascos ribombaram pelo portão inferior. O capitão Ward desmontou antes que o cavalo parasse completamente. A neve cobria a sua capa. A sua respiração estava ofegante. Ronin encontrou-o a meio caminho do pátio. Encontraste-a. Ward assentiu. Annabelle está viva. Ronin parou. Onde? 3 dias a norte, uma aldeia mineira chamada Grey Hollow. Por que ela tem estado escondida? O rosto de Ward escureceu. Porque alguém tentou matá-la 2 vezes. As mãos de Ronin cerraram-se. Ward meteu a mão no casaco
e tirou um pedaço de pano dobrado. Dentro havia um pequeno alfinete de prata com o brasão privado de Sarah Fenn. Ela deu-me isto para que tu acredites nela. Ronin olhou fixamente para o alfinete. Ward baixou a voz. Ela diz que a Luna sabia que estava a ser observada. Um vento frio moveu-se pelo pátio. E diz que Sarah Fenn não caiu daquelas escadas sozinha. Por vários segundos, Ronin não disse nada. Depois olhou para a janela do quarto de inverno. A luz brilhava atrás do vidro. Algures lá dentro, Helena provavelmente estava sentada ao lado de Theo. As duas pessoas que ele uma vez acreditou precisarem da sua proteção tornaram-se a razão pela qual ele finalmente via a verdade. Ronin fechou a mão à volta do alfinete de Sarah Fenn. Tragam Annabelle para cá. Ward assentiu. Secretamente, o olhar de Ronin virou-se para a torre do conselho. Muito secretamente, porque o próximo erro que Cedric cometer não será enterrado num relatório. Ronin estaria à espera dele. A ordem chegou antes do pequeno almoço. Quando Helena chegou ao quarto de inverno, 2 carpinteiros já estavam de pé do lado de fora da porta com hastes de medição, enquanto o mestre mordomo Helden Rook discutia com os guardas. Os suportes oeste estão instáveis, disse ele. A sala tem de ser desocupada imediatamente. Helena parou. Theo ainda estava lá dentro. Rook notou-a. Não vais entrar. Por quê? Porque eu disse. Isso não é geralmente como os edifícios colapsam. O seu rosto endureceu. As vigas debaixo do quarto mudaram. Helena olhou para o teto de pedra, sem fissuras, sem poeira, sem suportes partidos. Algo parecia errado. Então ouviu Theo rosnar de dentro. Rook estendeu a mão para a porta. Helena colocou-se entre ele e a maçaneta. Ele está assustado. Ele será movido. Por quem? Os olhos de Rook estreitaram-se. Sai do caminho. Antes que Helena pudesse responder, a porta abriu-se de dentro. Theo estava lá, descalço, pálido, os seus olhos fixos em Rook. Depois nos 2 trabalhadores atrás dele, ambos com pés de cabra. A respiração de Theo mudou. Helena viu imediatamente. Aquelas ferramentas não eram para o teto. Eram para o chão. Theo, disse ela suavemente. Ele afastou-se para a cama. Rook move-se depressa. Peguem no príncipe. Um guarda hesitou. O outro deu um passo à frente. Theo mudou-se. Pelo prateado espalhou-se pelos seus braços. As suas garras atingiram a madeira. Não! Gritou Helena. Rook empurrou-a para o lado. Tu, pequena besta! Ele atingiu Theo forte no ombro. Helena moveu-se sem pensar. Ela empurrou Rook. Theo caiu ao lado da cama. Por um segundo, todos congelaram. Então fumo escorreu por debaixo da porta do quarto. Helena cheirou-o antes de ver as chamas. Óleo, não fumo. Óleo de lamparina. Um carpinteiro ficou pálido. Fogo. O corredor explodiu. Guardas gritaram. Alguém tocou na campainha de alarme. As chamas subiram pela escada de serviço abaixo da ala oeste demasiado depressa para ser acidental. Rook olhou para a porta, depois para a cama, e Helena finalmente compreendeu. A ordem de evacuação, os pés de cabra, o fogo súbito. Ele nunca tinha vindo para salvar Theo. Tinha vindo pelo esconderijo. Helena deixou-se cair ao lado do menino. Theo, olha para mim. Ele tremia violentamente. Fumo espesso à volta deles. Temos de sair. Theo abanou a cabeça. A caixa. A sua voz era quase inaudível. O peito de Helena apertou-se. Que caixa? Theo rastejou para a cama. Rook moveu-se também. Helena agarrou-lhe a manga. Não. Ele empurrou-a com força. Ela bateu no chão. Theo rosnou. Então um rugido abalou a porta. Ronin entrou através do fumo. A sua capa já estava chamuscada numa ombreira. Os seus olhos encontraram Theo, depois Helena, depois Rook. O que aconteceu? Rook respondeu primeiro. A Ômega interferiu. O príncipe atacou. Temos de evacuar. Ronin olhou para os pés de cabra, depois para o fumo escuro de óleo. A sua expressão tornou-se mortal. Capitão Ward. Ward apareceu atrás dele. Levem Rook. Rook ficou imóvel. Meu rei. Agora. 2 guardas agarraram-no. Theo puxou a manga de Ronin. A caixa. Ronin olhou para baixo. Que caixa? Theo apontou debaixo da cama. Helena compreendeu. A pedra solta. O que quer que Sarah Fenn tivesse escondido lá, ainda estava dentro.
O fogo crepitou algures abaixo deles. Ronin agarrou Theo. Vamos embora, Theo gritou, não de raiva, mas de terror. Mamã, Ronin congelou. Helena viu o rosto do menino. Se eles partissem sem a caixa, Theo acreditaria que tinham abandonado a sua mãe mais uma vez. Eu vou buscá-la. Ronin virou-se. Não, Helena. Tu leva-o. O chão está a arder. Eu sei. Ronin agarrou-lhe o pulso. O seu aperto era forte. Não vais morrer por uma caixa. Helena olhou para Theo. Não. A sua voz partiu-se ligeiramente. Vou garantir que ele sabe que ouvimos. Por um segundo, Ronin não se moveu. Então Theo agarrou a saia de Helena. Ele apontou. Pedra. Helena caiu de joelhos. Fumo queimou os seus olhos. Ela rastejou para debaixo da cama. As tábuas do chão estavam quentes. Os seus dedos encontraram a pedra solta. Ela não se movia. Ela tossiu. Atrás dela. Ronin gritou o seu nome. Helena puxou com mais força. Nada. Então lembrou-se. Theo nunca levantava. Ele empurrava-a para o lado. Ela pressionou contra a borda. A pedra moveu-se. Debaixo dela estava uma caixa de madeira estreita, embrulhada em tecido oleado. Helena agarrou-a. Uma viga em chamas caiu pela porta. Theo gritou. Ronin protegeu-o com o seu corpo. Helena? Ela rastejou para fora. As chamas tinham entrado na sala. As cortinas da cama pegaram fogo. Ronin estendeu a mão para ela. Outra viga caiu entre eles. Por um segundo terrível, ela desapareceu atrás do fumo. Então, o capitão Ward irrompeu pela passagem lateral. Agarrou Helena pela cintura e arrastou-a para a porta. Ela ainda segurava a caixa. Ronin carregou Theo contra o peito. Tropeçaram no corredor enquanto as janelas do quarto se estilhaçavam atrás deles. Lá fora, no pátio, a neve bateu no rosto de Helena. Ela caiu de joelhos. Theo soltou-se de Ronin e correu para ela. Envolveu ambos os braços à volta do seu pescoço. Helena fechou os olhos. Pela primeira vez, Theo não se importou quem estava a ver. Ronin ajoelhou-se ao lado deles. Depois o seu olhar desceu para a caixa nas mãos de Helena. O tecido oleado tinha queimado ao longo de uma borda. Dentro estava uma página rasgada de um volume. 37 nomes, 37 famílias de classe baixa. Ao lado de cada nome estava uma herdade, uma data e um selo nobre. E na parte inferior, escrito com a caligrafia inconfundível de Sarah Fanny. Eles estão a roubar heranças a famílias que não podem lutar. Cedric sabe. Ronin ficou completamente imóvel. Atrás dele, Rook parou de lutar. Esse silêncio disse tudo a Ronin. O fogo tinha falhado. As provas tinham sobrevivido. E agora o homem que passara 16 meses a esconder-se atrás de papelada real, finalmente dera ao rei Alpha algo que ele já não podia explicar. A Câmara do Conselho foi selada antes do nascer do sol. Nenhum servo entrou. Nenhum mensageiro saiu. Todas as portas foram guardadas por homens que o capitão Ward escolhera pessoalmente. Pela primeira vez em 16 meses, Ronin Blackwood confiou no silêncio à sua volta. Annabelle sentou-se perto da outra extremidade da mesa. Parecia mais velha do que Ronin se lembrava. O seu cabelo ficara quase completamente grisalho nas têmporas e uma cicatriz pálida atravessava o lado esquerdo do seu pescoço. Ela segurava o alfinete de prata de Sarah Fanny numa mão trêmula. Helena sentou-se a várias cadeiras de distância. Theo permaneceu ao seu lado. Ele recusara-se a ficar no quarto de inverno. Ronin não o forçou. Do outro lado da mesa, Haldon parecia ter envelhecido 10 anos durante a noite. Os seus pulsos estavam amarrados. Lord Cedric Vane estava sob guarda perto da lareira do conselho. Ele ainda usava o seu anel de sinete de rubi. Isso incomodou Ronin mais do que devia. Talvez Cedric acreditasse que mantê-lo fazia parecer inocente. Talvez ele simplesmente não conseguisse imaginar um mundo onde o poder já não o protegesse. Ronin colocou a página de volume queimada na mesa. Ana. Ela olhou para ele. Conta-me tudo. Os seus olhos encheram-se, não de medo, mas de luto. A tua Luna encontrou a primeira reclamação de herança falsa há 18 meses. Ronin permaneceu imóvel. Ana continuou. Uma viúva de Pine Hollow peticionou a coroa depois de o seu marido morrer. A terra da sua família tinha sido transferida para a herdade do Lord Carlos. Cedric falou calmamente.
Ocorrem erros administrativos. Ronin não olhou para ele. Ana olhou. É isso que lhe disseste para dizer. A mandíbula de Cedric apertou-se. Ana voltou-se para Ronin. Sarafine verificou arquivos mais antigos. Ela encontrou mais crianças órfãs, viúvas, pequenos bandos sem representação no conselho. Os seus nomes desapareceram e as suas terras passaram para nobres que apoiavam o chanceler Vain. Helena sentiu os dedos de Theo apertarem os dela. A voz de Ronin era baixa. Por que vós, servos? Porque nobres observavam nobres. Ana baixou o olhar para o alfinete de prata. A tua Luna disse que ninguém observa a mulher que carrega toalhas. A expressão de Helena mudou. Essa frase magoou porque era verdade. Ana continuou. Carregávamos cópias em cestos de lavandaria, cestos de cozinha, trouxas de costura. Sarafene pretendia trazer tudo para ti quando regressasses da fronteira norte. Ronin olhou para Cedric e as escadas. A sala ficou em silêncio. Ana engoliu. Ela sabia que alguém tinha vasculhado seus aposentos. Ela mandou-me embora com uma cópia. A sua mão tremia. Rook encontrou-a perto das escadas oeste. Rook fechou os olhos. Ronin virou-se. Olha para mim. Rook obedeceu. Mataste a minha esposa? Não. A palavra veio rapidamente. Demasiado rapidamente. Ronin levantou-se. O rosto de Rook desmoronou-se. Fui ordenado para a parar. Por quem? Rook olhou para Cedric. Cedric não disse nada. Rook respirou ofegante. Ele disse-me para recuperar os documentos. Apenas isso. A voz de Cedric aguçou-se. Escolhe cuidadosamente as tuas próximas palavras. Rook riu-se uma vez. Não havia humor nisso. Tu incendiaste o quarto de inverno comigo lá dentro. O rosto de Cedric ficou imóvel. Rook olhou para Ronin. Eu apanhei Sarafine nas escadas. Ela tentou afastar-se. A sua voz partiu-se. Ela caiu. Ronin não se moveu. Helena observou as suas mãos. Tinham se transformado em punhos. Todo o instinto de lobo dentro dele queria sangue. Mas Theo estava a observar. Por isso Ronin ficou ali e ouviu. Rook continuou. Cedric mudou o relatório. Ele moveu guardas. Ele apagou os servos que sabiam. Cedric deu um passo à frente. Este é o testemunho de um criminoso assustado a tentar salvar-se. O capitão Ward colocou um maço de papéis na mesa. Então talvez estes ajudem. Rook olhou fixamente. Os seus pedidos duplicados, transferências, falsas demissões, mandados de dívida, instruções assinadas com o selo privado de Cedric. Pela primeira vez, Cedric parecia assustado. Ronin ordenou que todo o conselho da coroa fosse convocado. Ao meio-dia, 12 nobres encheram a câmara. Vários ficaram pálidos quando viram a lista de heranças. Cedric recuperou rapidamente. Ele sempre o fazia. Toda esta acusação repousa sobre uma criada, um criminoso confesso, e uma ômega que manipulou uma criança traumatizada. Helena ficou imóvel. Os olhos de Ronin tornaram-se frios. Cedric apontou para ela. Ela ganhou acesso ao quarto. Ela encorajou a sua obsessão. Ela produziu as provas que todos agora convenientemente acreditam. Theo levantou-se. Helena tentou alcançá-lo. Ele afastou-se suavemente. A sala ficou em silêncio. Theo caminhou para além de Ronin, para além do capitão Ward, para além da mesa do conselho. Parou em frente a Cedric. O chanceler olhou para ele. A respiração de Theo apressou-se, mas ele não recuou. Ele tirou algo do bolso. Uma pequena coisa descansava na palma da sua mão. Uma pedra vermelha partida encaixada numa peça de ouro. Ronin olhou fixamente. Theo colocou-a na mesa. Ana suspirou. Cedric moveu a mão instintivamente para o seu anel. Um canto do rubi estava em falta. Theo sussurrou. Escadas. O rosto de Cedric esvaziou-se. Ronin pegou no fragmento. Correspondia perfeitamente, mas ele não precisava dele para condenar Cedric sozinho. Tinha registros, ordens, testemunhas, uma criada sobrevivente, uma confissão e agora uma última peça de prova física da noite em que Sarafine morreu. Ronin olhou à volta da câmara do conselho. Alguns nobres baixaram os olhos. Outros começaram a falar de uma só vez. Ele ergueu uma mão. O silêncio regressou. Durante 16 meses, o meu filho foi chamado selvagem
porque se lembrava do que os homens adultos queriam que fosse esquecido. Cedric abriu a boca. Ronin não o deixou falar. Roubaram terras a pessoas que não podiam pagar influência. Olhou para os nobres cujos selos apareciam ao lado das herdades roubadas. Apagaram viúvas, outro nome. Órfãos, outro. Famílias que acreditavam que ninguém importante defenderia. O seu olhar voltou para Cedric. Vocês estavam errados. Guardas avançaram. Cedric finalmente perdeu a compostura. Não podes desmantelar metade do conselho por causa de criados. Ronin deu um passo à frente. Não. A sua voz era quase suave. Estou a desmantelar metade do conselho porque confundiste ser ignorado com ser impotente. Cedric foi levado. Theo encolheu-se com os gritos. Helena abriu os braços. Ele atravessou a sala e foi para ela. Não porque ela o mandara, mas porque ele a escolhera. Ronin observou-os. Depois olhou para a longa lista que Sarafin morrera a tentar proteger. 37 famílias. 37. Nomes que homens poderosos acreditavam que podiam desaparecer sem consequências. Ronin virou-se para o conselho. A coroa lembrará todos os nomes que tentaste apagar. E desta vez, ninguém no castelo Blackwood se atreveu a desviar o olhar. Cedric Bane perdeu o seu título antes do pôr do sol. À meia-noite, o selo real fora removido dos seus aposentos. Ao amanhecer, guardas transportavam caixas de registros confiscados dos registros da coroa para o grande salão. Ronin não permitiu que o assunto desaparecesse à porta fechada. Por demasiado tempo, o silêncio protegera as pessoas erradas. 37 herdades roubadas foram identificadas. 9 famílias nobres beneficiaram diretamente. 3 membros do conselho demitiram-se antes de serem formalmente removidos. Halden Rook foi colocado sob guarda para aguardar julgamento por falsificação de ordens, aprisionamento ilegal e o seu papel na morte de Sarafin. Cedric não recebeu uma execução dramática. Ronin negou-lhe essa dignidade. Em vez disso, o ex-chanceler viveria tempo suficiente para ver todas as propriedades roubadas a serem devolvidas às famílias que ele considerara demasiado fracas para importar. A primeira cerimônia de restituição ocorreu 3 semanas depois. Viúvas vieram, agricultores vieram, lobos mais velhos chegaram, carregando documentos embrulhados em pano porque tinham passado anos a acreditar que nenhum funcionário jamais os leria. Ronin leu todas as petições apresentadas perante ele. Não um assistente, não o substituto de Cedric, ele. Helena observou da borda do salão com Theo ao seu lado. O menino já não se escondia atrás da sua saia. Ele ainda odiava multidões. Ele ainda observava as portas. Mas os seus ombros já não estavam permanentemente erguidos, como se esperasse que o mundo o atingisse. A cura não o fizera esquecer. Apenas o ensinara que a memória não tinha de controlar cada respiração. Ronin mudou mais lentamente. Isso também importava. Ele criou um escritório independente de petições fora da autoridade nobre. Ômegas, viúvas, criados e famílias de classe baixa podiam levar disputas de herança diretamente a investigadores da coroa. Patrocínio nobre era necessário. Nenhum chanceler podia apagar a queixa antes que chegasse ao trono. Quando um membro do conselho alertou que o novo sistema poderia encorajar demasiadas pessoas comuns a questionar famílias poderosas, Ronin olhou para ele por um longo momento. É precisamente esse o ponto. O homem não argumentou mais. O quarto de inverno permaneceu fechado, enquanto os danos do fogo eram reparados. A Theo foram oferecidos quartos na ala real leste. Ele recusou na primeira noite. Depois na segunda. Na terceira, Helena sentou-se ao seu lado no corredor entre as duas alas. Sabes, disse ela, a maioria das pessoas queixa-se quando recebe um quarto maior. Theo olhou para ela. Claramente falta imaginação. Ele quase sorriu. Ronin estava a vários metros de distância. Tinha aprendido a não forçar estes momentos. Finalmente, Theo perguntou. O quarto antigo pode ficar? O peito de Ronin apertou-se. Sim. Theo olhou para a torre oeste queimada. Para crianças? Ronin compreendeu. Crianças como ele, assustadas, a sofrer, chamadas difíceis porque os adultos falharam em fazer as perguntas certas. Sim,
disse Ronin novamente. Para crianças que precisam de um lugar seguro. Theo assentiu. Foi assim que o quarto de inverno se tornou algo novo. As paredes foram reparadas, as fechaduras removidas, as janelas alargadas, lençóis frescos substituíram os danificados pelo fumo e nenhuma criança colocada lá foi alguma vez restringida simplesmente por estar assustada. Meses passaram. A neve começou a derreter das montanhas Blackwood. Uma noite, Helena sentou-se junto à lareira restaurada do quarto enquanto 3 crianças dormiam debaixo de cobertores de retalhos. Theo sentou-se ao seu lado, mais velho de alguma forma do que parecia no inverno. Não porque meses o tivessem mudado, mas porque o medo já não carregava todo o seu peso. Canta-o, disse ele. Helena olhou para ele. A ridícula canção do lobo. Theo assentiu. Continua a ser uma canção terrível. Outro aceno de cabeça. Helena suspirou. Vejo que o gosto real não melhorou. Ela começou a cantar suavemente. A canção tola sobre o lobo que ficou zangado porque a lua o continuava a seguir para casa encheu a sala novamente. Desta vez, nenhum guarda esperava com lanças. Ninguém sussurrou a palavra selvagem. Ronin apareceu na porta. Theo viu o primeiro. Moveu-se ligeiramente e abriu espaço ao lado da lareira. Ronin juntou-se a eles não como rei alfa, mas como pai. Quando a canção terminou, Theo encostou-se ao seu ombro. Ronin ficou muito quieto. Depois lentamente colocou um braço à volta dele. Helena desviou o olhar. Alguns momentos mereciam privacidade, mesmo quando partilhados. Mais tarde, depois de Theo adormecer, Ronin acompanhou Helena pelo silencioso corredor oeste. Parou perto de uma janela aberta. O ar de primavera moveu-se pela passagem de pedra. Helena! Ela virou-se. Ele parecia estranhamente desconfortável. Ela já o tinha visto sentenciar traidores com menos hesitação. Vossa Majestade, disse ela, arqueando as sobrancelhas. Isso parece perigoso. Um leve sorriso tocou a sua boca. Provavelmente. O silêncio repousou entre eles. Então ele perguntou, andarias comigo depois do jantar amanhã? Helena estudou-o. Não havia comando na sua voz, nenhuma expectativa, apenas uma pergunta que importava. Eu andaria. Ronin soltou um suspiro que aparentemente tinha estado a segurar. Ela notou. Ela foi gentil o suficiente para não o mencionar. Dentro do quarto, Theo moveu-se debaixo do seu cobertor. Ambos olharam para a sala. Ronin sorriu. Meses antes, ele acreditara que proteger o seu reino significava ganhar guerras para além das suas fronteiras. Agora, ele compreendera algo muito mais difícil. Um rei podia comandar exércitos e, ainda assim, falhar em ouvir uma criança assustada. Então ele mudou a forma como governava. Na manhã seguinte, quando um servo se aproximou com o relatório diário escrito de Theo, Ronin gentilmente levantou uma mão. Isso não será necessário. O servo hesitou. Mas Vossa Majestade, eu vou perguntar-lhe. E ele fê-lo. Porque poder nunca fora o oposto de bondade. Indiferença era. E por vezes um reino inteiro começava a curar porque uma mulher negligenciada sentou-se ao lado de uma criança assustada quando todos os outros escolheram fugir. Se tivesses estado naquele quarto naquela primeira noite, o que terias visto em Helena? Uma ômega imprudente ou alguém corajosa o suficiente para entender que o medo nem sempre parece assustado. Diz-me o que pensas nos comentários. E diz-me de que país estás a ver hoje. E se esta história ficou contigo, por favor considera dar um like, subscrever e partilhá-la com alguém que acredite que a bondade ainda pode mudar corações poderosos. Obrigado por passares esta jornada conosco. Então, é aqui que a história de Helena, Theo e Ronin finalmente se aquieta. Se ainda estás aqui comigo, obrigado. Verdadeiramente, o que mais me ficou foi não a traição em si. Foi como as pessoas podem ser facilmente mal compreendidas quando já estão a sofrer. Theo foi chamado selvagem. Helena foi tratada como sem importância. Ronin confiou nas pessoas erradas. E nenhum deles implorou ao mundo que os visse de forma diferente. Eles suportaram. Eles observaram. Eles escolheram cuidadosamente. Essa é uma espécie de força sobre a qual não falamos o suficiente. Quando alguém te trai, te compreende mal ou te faz sentir pequeno, não podes controlar o que eles acreditam. Podes controlar o que carregas para a frente.
Podes ir embora sem perder a tua dignidade. Podes parar de perseguir explicações que nunca te satisfarão. E podes escolher-te novamente sem te tornares cruel. Essa é a verdadeira dignidade. Se essa palavra significa algo para ti hoje, deixa dignidade nos comentários. E se esta história te deu algo que vale a pena guardar, um like silencioso, uma partilha ou uma subscrição significaria muito. Obrigado por ficares até ao very